que vocês possam estar compartilhando essa live também, para que outras pessoas possam estar participando do culto, ouvindo a palavra de Deus, amém? Que você venha estar parando tudo o que você está fazendo nesse momento para adorar a Deus, né? Separar esse momento para cultuar verdadeiramente ao Senhor. Queria pedir que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia em Salmos 27. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Na medida que for encontrando, pode se colocar de pé, amém? Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que me estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao meu Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Amém? Amém, queridos. Que esse realmente seja o desejo do nosso coração, né? De estarmos todos os dias na casa do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, né? Davi, ele é um exemplo de um homem realmente segundo o coração de Deus. Um homem que errou, mas um homem que era temente ao Senhor, né? Ele se quebrantava diante de Deus, ele confiava no Senhor, e o desejo dele era estar na presença do Senhor, né? Que nós íamos ter esse coração, né? De realmente confiar no Senhor, independente das circunstâncias, independente de quem nos persegue, independente dos nossos problemas, e saber que a nossa força vem do Senhor, e que o nosso desejo seja sempre estar na presença dEle, independente de qualquer coisa, amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus, entrando na Tua presença nesse momento, Pai, queremos Te agradecer primeiramente, Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor, Te adorando, Senhor, Te louvando, Deus, que o nosso coração, Senhor, tenha prazer de estar na Tua casa, tenha prazer de Te adorar, independente das circunstâncias, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, esteja trabalhando nas nossas vidas, naquilo que precisa ser trabalhado, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Que essa noite, Senhor, haja cura, haja transformação, Pai, em nome de Jesus. Haja mudança de mente, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, se faça presente neste lugar. Faça conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão a caminho ainda, Senhor, em nome de Jesus. Que nada impeça com que os Teus filhos estejam essa noite Te louvando, Te adorando verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pois nós já sentimos a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui nessa noite reunidos com muita alegria para adorar e engrandecer o nome do nosso amado Deus. Que nós possamos deixar de lado tudo que nos impede de adorar a Ele. Todas as preocupações do dia, tudo que nos tira o sossego. Que fique de lado, que o Senhor venha sobre nós nessa noite e que a alegria dele possa crescer em nós. Amém? Vamos adorar a Deus com palmas, com muita alegria nessa noite. Aleluia. Oh, a Ti toda a glória, Senhor. Seja exaltado o Seu santo nome nessa noite. Te busco, Te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Toda hora espero em Ti.
as palmas, louve e engrandeça o nome do nosso amado. Ele é adorado, Ele é o Rei dos Reis, é o merecedor de toda a glória, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
Aleluia, glória a Deus. As crianças aqui na frente para a gente estar orando. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida das nossas crianças, Pai. Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, da vida delas, Pai. Livrando elas, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado implantar, Senhor, na vida dos nossos filhos, Pai. E seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo tipo de abuso, Senhor. Repreendemos a pedofilia, Senhor, contra a vida dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o mundo tem tentado implantar, Senhor, nós não aceitamos, Senhor. Deus, eu te peço também que o Senhor nos dê sabedoria como pais, para ensinar os nossos filhos os teus princípios, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam crescer na tua presença, que eles não venham se desviar, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e profetizamos, Senhor, que aqui sairá grandes homens, mulheres de Deus, Senhor, que vão te amar, que vão saquear o inferno, que vão ganhar muitas vidas para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, também a vida da professora, da tia que vai estar ministrando, Senhor, na classinha, Deus, essa noite. E seja capacitando, Senhor, dando estratégia e direção, Pai, em nome de Jesus. Colocamos também diante de Ti o ministério infantil, Senhor. Deus, que o Senhor esteja capacitando, Senhor, cada mulher que tem se disponibilizado, Senhor, para servir neste ministério, Pai. Que o Senhor esteja tocando, Senhor, na vida de outras irmãs também para fazer parte desse ministério, para que nós venhamos ministrar sobre a vida dessas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem ir. Graças a Deus, igreja, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que os irmãos estejam bem aí. Hoje é um dia friozinho com chuva, né? Muitos irmãos resolveram ficar em casa para ouvir a palavra online, né? Mas nós sabemos que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Antes que eu esqueça também, amados, eu queria levantar um clamor pela vida de um amigo do Gustavo, que chama João, que a tia dele acabou, né, tirando a própria vida, para que nós venhamos estar levantando um clamor pela vida do João, da sua família, né? Eu fiquei sabendo dessa história ali perto da minha casa, né? Eu não sabia que tinha essa ligação. Mas para nós estamos clamando aí pela vida da família, né? Passando por um momento agora de dificuldade, um momento de luto, um momento de dor. Então vamos estar clamando aí pela vida do João, pela vida da família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento de tristeza, Senhor, onde uma irmã, Senhor, acabou tirando a sua própria vida, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, para orar pela vida do João, pela vida da sua família, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, nesse momento de luto, nesse momento de tristeza, Senhor. Muitas são as perguntas, muitas são as dúvidas, Senhor, mas que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha trazendo paz ao coração dos teus filhos, venha consolando, Senhor, essa família, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão poderosa possa estar alcançando essa família, Senhor, e nesse momento que o Senhor possa estar tirando toda a dor, toda a angústia, Senhor, todo espírito que não confessa o teu nome, que nesse momento bata em retirada da vida do João e da sua família, Senhor, e que eles possam ser curados pela tua presença, Senhor. Faça a tua obra sobre essa casa, sobre a vida do João, sobre a vida da sua família, e nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos essa família, Pai. Espírito Santo de Deus, visita esses corações nesse momento, Senhor. Poderíamos falar muitas palavras para eles, Senhor, mas no momento, Senhor, sabemos que somente Tu, Senhor, é aquele que consola, aquele que tira essas dores, Senhor. E pode, Senhor, nesse momento estar confortando toda essa família,
Por isso nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloquem a vida dessa família em oração em nome de Jesus, para que os irmãos possam estar aí sendo fortalecidos. Amém? Outra coisa também, amados, que eu queria estar fazendo uma oração específica aqui, os irmãos têm acompanhado os noticiários e têm visto tudo aquilo que aconteceu na nossa cidade, né? E eu peço aos irmãos encarecidamente, a gente já está nessa campanha de jejum e oração por avivamento, mas coloque o Guarujá nas orações de vocês, em nome de Jesus. Né? Nós vimos aí ontem a reportagem que saiu aí para o mundo inteiro ver, e hoje algumas notícias que eu fiquei sabendo também não são muito boas, né? A vice que vai assumir não tem experiência nenhuma, mas bendita a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Glória a Deus. Então que nós venhamos estar orando pelo Guarujá, né? Abrindo um jejum aí, clamando, para que o Senhor possa estar direcionando essa cidade aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos colocar de pé mais uma vez, que nós temos que interceder aqui por essa cidade. E nós somos luz aqui nesse lugar. Então, Senhor, nós continuamos aqui, Senhor, na Tua presença. Onde queremos colocar, Senhor, diante da Tua presença, a cidade do Guarujá, Senhor. Ó Deus, uma cidade tão bela, Senhor, uma cidade com belezas naturais, uma cidade turística, uma cidade com potencial tão grande, Senhor, e tem se perdido durante anos no meio de corrupção, no meio de sujeira, no meio de tudo aquilo que não presta, Senhor, com perdão da palavra. Mas nós, Senhor, estamos aqui nesse lugar, moramos no Guarujá sim para fazer a diferença, Senhor, para clamar pela Tua presença sobre essa cidade, Senhor, para declarar que bendita a nação, bendita a cidade, cujo Deus é o Senhor. Por isso nós estamos aqui para proclamar o Teu Evangelho e decretar que o Guarujá sim é do Senhor Jesus. Por isso, Deus, manifesta da Tua glória e do Teu poder. Senhor, direciona, independente de quem estiver na frente dessa cidade, que o Senhor possa estar direcionando esse coração, Pai, para que a Tua vontade venha prevalecer sobre esse lugar, Senhor, para que a corrupção venha bater em retirada, Senhor, para que toda essa roubalheira, Senhor, em nome de Jesus caia por terra, e que Teu Espírito Santo possa estar governando e reinando nesse lugar, Pai. Por isso, Pai, nós decretamos, Senhor, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que o Guarujá pertence a Ti, Senhor. Muitas são as coisas que têm se levantado, Senhor. Muitos são colocados outros ídolos, Senhor, como marcos dessa cidade, Senhor. Ó Deus, mas em nome de Jesus, assim como o profeta Elias, Senhor, foi lá e derrotou aqueles 450 profetas e mais 850 profetas, Senhor. Nesse momento, Pai, nós decretamos falência a toda obra do inferno. Cada um que se levantar, Senhor, contra Ti nessa cidade, Senhor, não vai prosperar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, manifestar da Tua glória e do Teu poder nesse lugar. E que as pessoas possam se render a Ti, Senhor, e ver que aqui é uma cidade diferente, porque o Senhor habita aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Estejam orando também pela nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, no domingo eu não estive aqui, né, no culto de missões, o pastor Dilon esteve aqui, eu acabei indo lá para o Morrinhos. Eu acompanhei o culto daqui também, vi que foi bênção, né? Os irmãos aí foram bem alimentados através da palavra. E não vai ser diferente hoje à noite, amados. Eu tinha uma expectativa de uma palavra que o Senhor já tinha colocado ao meu coração já faz um tempo. E aí hoje, durante o dia trabalhando, o Senhor falou, não é não, é outra. Mas o Senhor já está pronto, faz isso comigo não. Aí, não é essa palavra. E aí vem um texto que eu confesso aos irmãos que eu não tenho o costume de ler, mas é óbvio que a gente lê a Bíblia, né, constantemente, mas é um texto que você às vezes passa batido. E o Senhor falou, é esse texto, é isso que eu quero. Então, eu convido os irmãos a estarem abrindo lá na carta aos Hebreus, capítulo 12. Não é o 11, né, que são os heróis da fé. Ia ser muito mais fácil, né, irmãos? Heróis da fé.
Mas nós vamos ler Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o 13. Amém? Glória a Deus. Verso 1 de Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resistisse até o ponto de derramar o próprio sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais corrigiam, e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aquele, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico e de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, fortalecei-vos as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós continuamos aqui na Tua presença, ó Pai, e colocamos essa palavra diante do Teu altar, Senhor. Que em nome de Jesus, não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo que possa estar conduzindo essa noite. Senhor, que nós venhamos sair daqui diferente do que nós chegamos, Senhor. Porque aonde o Senhor entra, onde o Senhor se manifesta, o Senhor faz a diferença, Senhor. Por isso dá vida a essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa encontrar corações receptivos, como uma terra bem adubada, Senhor, para que a Tua semente que vai ser lançada hoje possa estar enraizando e possa estar crescendo, Pai. Que senão de nada adiante, Senhor. De nada vai adiantar a gente vir até aqui e receber essa palavra e essa palavra não frutificar sobre as nossas vidas, Pai. Que nós venhamos ser uma terra bem arada, uma terra bem adubada, Senhor, para que frutos dignos de arrependimento possam estar surgindo no nosso meio, Pai. E que nós venhamos estar enraizados, não no Ministério Peniel ou em qualquer outra forma, mas que nós venhamos estar enraizados em Ti, Jesus. Que é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Por isso, faça aquilo que Te apraz, Senhor. Em nome de Jesus. E na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo levante do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que rouba, Senhor, que tenta roubar a Tua palavra, que caia por terra. E que somente o Teu Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, amados. Pode se assentar. Irmãos, nós estamos lendo aqui a carta aos Hebreus. Amém? Essa carta aos Hebreus, ela não tem um autor que você fala, essa daí foi escrita por Paulo, essa aí foi escrita... Não, tem uma divergência em relação a quem escreveu essa carta. Alguns falam que foi Paulo que escreveu, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Lucas. De fato, ninguém sabe quem foi, né? Os indícios, né,
supõe que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas também ninguém sabe, ninguém comprovou ali igual às outras cartas. Mas de fato, o que nós sabemos é que essa carta tem um propósito muito específico. Ela é direcionada e tem um objetivo muito claro. E esse propósito, amados, ela foi escrita aos cristãos que estavam em perigo constante a regressar para o judaísmo. Porque eles tinham sido tirados do judaísmo, de uma religiosidade, de repente ali, eles davam importância exagerada às cerimônias que eram feitas ali. E essa carta foi direcionada para aquele povo, para aqueles judeus que tinham sido tirados daquela religiosidade, que eles estavam querendo voltar. Depois que eles conheceram o Evangelho, depois que eles aceitaram a Jesus, eles ficaram um tempo ali e estavam querendo voltar a essa religiosidade do judaísmo. E aí, por isso que essa carta ela é escrita para essas pessoas, para que elas possam, ficarem firmes no Evangelho, para que elas não venham desistir. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes a gente ouve, a gente vem às vezes para a igreja através de um amigo, de um conhecido, e aí é aquela empolgação, aquele primeiro amor, você acaba se batizando, você acaba ficando na igreja, e aí com o tempo, é natural do ser humano de você dar uma desanimada, de você entrar numa zona de conforto, e aí vem um problema ali, vem uma dificuldade acolá, e aí você vai enfraquecendo. Mas, amados, em nome de Jesus, que nós não venhamos permitir que isso venha acontecer, que constantemente nós venhamos estar se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito Santo de Deus, porque de fato o dia mal vai chegar. A vontade de repente voltar lá para trás, a vontade de abandonar tudo, isso aparece, porque é natural do ser humano. Mas quando nós estamos enraizados, quando nós estamos firmes na palavra, caminhando com Cristo, amados, você começa a olhar para frente, você começa a olhar aquilo, tudo aquilo que você já passou, vem na sua cabeça, vem na sua mente, e você não quer voltar naquele seu tempo de escravidão. Porque quando você estava lá na escravidão, você sabia como eram as coisas, você sabe como acontece todas aquelas circunstâncias que te aprisionam. E é justamente isso que essa carta está fazendo. Está falando ali para aquele povo, continua no Evangelho. As dificuldades vão vir, as tribulações vêm. A gente vai ler aqui que tem um momento que fala sobre exortação, sim. Mas continua firme com os olhos fixos em Jesus. Porque Ele é o autor e consumador na nossa fé. Então, em nome de Jesus, amados, continuem firmes, amém? E aqui eu coloquei algumas características que o autor de Hebreus, ele combina dois temas. A gente vai ler um pouquinho desse texto, aí a gente vai ver esportes e cidadania junto. E se você ler esse capítulo 12, você imagina como se fosse um estádio, onde se realizavam ali as competições, etc e tal. É como se o autor de Hebreus estivesse escrevendo essa carta, fazendo um paralelo com atletas que participam ali de provas ali de corrida, de qualquer tipo de prova que seja. Então ele faz meio que um paralelo nesse capítulo 12 em relação à nossa corrida cristã também. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui onde nós podemos imaginar corredores colocando de lado todos os pesos de treinamento, porque quando você vai para uma prova, você tem que fazer um treinamento antes, e o treinamento você acaba utilizando pesos, etc e tal, onde a gente vê nessa carta, nesse capítulo 12, a gente vê todos esses corredores deixando os pesos, os treinamentos de lado, para poder se esforçar ao máximo para o quê? Obter sucesso. Ou seja, todos esses corredores que vão ser descritos aqui, eles estão se esforçando ao máximo para obter sucesso. Só que amados, alguns eles vão se cansar, outros vão desmaiar, outros vão perseverar e chegar até o fim. Para quê? Para que conquistem o prêmio. E lá em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o nosso prêmio. Esse é o prêmio de perseverar. Esse é o prêmio de você conseguir correr no Evangelho
continuar crescendo, continuar crescendo com Cristo, caminhando com Cristo. Por quê? Porque muitos, amados, muitos vão se cansar, muitos até vão desmaiar, porque não vão aguentar. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos firmados na palavra, estarmos firmados em Jesus, para que nós continuemos correndo, para que nós continuemos buscando ao Senhor, para que nós venhamos estar perseverando para o quê? Para chegar até o fim. Por que nós precisamos perseverar até o fim? Porque aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Se você hoje está aqui, igual esse povo aqui, da carta de Hebreus, o povo que estava lá, que saiu do judaísmo e fala: eu não quero mais servir a Deus, eu não acredito mais nada disso, eu não creio mais nada. Amados, a gente entra numa coisa que eu nem era para me citar aqui, se salvação se perde ou não se perde, isso a gente não tem a convicção. Existem bases que se perdem, outras que não se perdem. Mas de fato, você vai caminhar milhares de quilômetros para de repente você está chegando próximo, e aí você fala: não acredito mais nisso, e volta tudo. E aí você não tem a sua convicção da sua salvação. Em nome de Jesus, que isso não venha ocorrer sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui uma outra característica. Nós vemos ao decorrer desse capítulo que tem um tema recorrente, que é a perseverança, pois os cristãos estavam ficando cansados e queriam desistir, mas o autor estimula eles a continuar avançando em sua vida cristã, como atletas que obtêm seus resultados e precisam ser incentivados a continuarem. Quem um dia não quis desistir? Quem um dia não se sentiu cansado? Quem um dia, de repente, não falou: poxa, está pesado? Amados, é normal. Mas nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser aqueles que dobram o nosso joelho e oramos: Senhor, está pesado, eu não estou conseguindo, estou ficando fadigado. Clama, dobra o teu joelho e seja verdadeiro com o Senhor. Se de repente você está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo na obra, você não vai ter tempo para você, você não vai ter tempo para a sua família, você não vai ter tempo para nada. Então pisa no freio. Eu sempre tenho falado para os líderes, eles estão aí de testemunho, não é vergonha nenhuma você pedir para sentar um pouco. Está sobrecarregado, eu estou no louvor, eu estou Amados, eu sempre tive um monte de lugar ao mesmo tempo, mas às vezes pesava sim. Mas quando você dobra o teu joelho e ora, o Senhor parece que recarrega a bateria e você continua fazendo. Mas eu já ouvi de pessoas que falam: poxa, eu não estou conseguindo mais caminhar, eu não estou conseguindo mais fazer do jeito que eu fazia antes. Então para, mas não é para parar do evangelho, é para você dar uma descansada. Ouve, se enche da palavra, se enche da palavra. É como se fosse no exército, tem o primeiro pelotão ali, você vai sair do primeiro pelotão, mas você vai no pelotão de trás, mas você vai continuar caminhando. Você só não vai estar tomando tiro de frente, mas você vai continuar caminhando no pelotão. E é assim a obra de Deus, e não é vergonha nenhuma não, e não vai mudar nada se de repente você falar: não, preciso parar um pouquinho. Quando tiver o momento propício, quando o Senhor falar para você: não, agora você já está fortalecido, você volta para frente, não tem problema nenhum. Então, amados, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser francos com o Senhor. E é justamente isso aqui. O autor da carta aos Hebreus está estimulando esse povo, falando: não para não, continua, porque eu estou com vocês. É difícil, é pesado, mas vamos embora. Então ele está meio que motivando, como se fosse um atleta profissional que está correndo lá e está chegando nos últimos quilômetros e não tem mais força para correr. Aí tem aquele tiozinho que fica entregando água, aí entrega: não, vai que você vai conseguir. Aí ele corre mais 2 quilômetros, tem outro lá entregando água: corre que você vai estar chegando. E a pessoa vai se motivando. Então é isso que o autor dos Hebreus está fazendo aqui nessa carta. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí? Amém. Achei que estava todo mundo dormindo já. E no verso 1, amados, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Vamos parar aí no nuvem de testemunhas.
Irmãos, essas nuvens de testemunhas, elas foram descritas lá no capítulo 11, que são os heróis da fé. Se você voltar um capítulo, você vai ler todos os heróis da fé ali. Pela fé, Abraão venceu. Pela fé, fulano venceu. Pela fé, ciclano venceu. Então, essas testemunhas que está sendo falado aqui, foi descrito no capítulo anterior, no capítulo 11 de Hebreus. O texto, ele não sugere que tanto esses homens e essas mulheres de Deus, eles estejam ali como se fosse assim do céu. Eles estão lá no céu observando eu e você nessa nossa corrida no Evangelho, essa corrida da fé e etc e tal. Não é isso que esse texto está falando quando fala de nuvem de testemunhas, amém? Eles não estão testemunhando o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, correndo a nossa corrida. O que eles estão testemunhando aqui, o texto não sugere isso. O termo grego traduzido como testemunhas não se refere a espectadores, e sim mártires, ok? Mártires são pessoas que entregaram a sua própria vida pelo Evangelho, amém? Glória a Deus. Ou seja, essas pessoas não estão testemunhando o que nós estamos fazendo, eles estão testemunhando para que nós possamos entender que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. Ou seja, eles estão sendo exemplos para nós. Deu para entender a diferença? Então, através da vida de Abraão, através da vida de Isaac, através da vida de Abel, através da vida desses heróis da fé, você se fortalece através desses testemunhos. Para quê? Para que você possa compreender que se Deus fez na vida de Abraão, é o mesmo Deus que vai fazer na minha vida, que vai fazer na vida do Gustavo, que vai fazer na vida do Jefferson. E é assim. Então esse termo nuvem de testemunhas é justamente isso, amém? Está se referindo no capítulo anterior, mas eles não estão lá no céu olhando, olha, deixa eu ver o que o Gessé está fazendo. Não é nada disso. Eles servem como exemplos para nós, amém? Um outro termo que tem aqui no versículo 1 diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, amém? Quando os atletas estão se preparando para uma competição, o que acontece? Eles utilizam aquilo lá que eu falei para o treinamento. Eles utilizam peso, utilizam um monte de material lá que às vezes não são confortáveis, né? Para eles estarem fazendo os exercícios, para se fortalecerem, para que no dia da competição eles possam ter um resultado positivo. Só que o que acontece? Nenhum atleta que vai para uma competição vai entrar numa corrida ou num jogo ou qualquer coisa que for fazer com peso. Então eles deixam de lado os pesos, eles deixam de lado todo o material de treinamento deles, eles vão para a competição, amém? Glória a Deus. Porque senão, se eles fossem levar isso aí, eles iam se tornar mais lentos, eles não iam ter o mesmo rendimento. E aqui, amados, se nós fizermos um paralelo com o reino espiritual, quais são esses pesos que nós precisamos remover das nossas vidas para que nós venhamos estar vencendo essa corrida? E aqui está sendo muito claro: tudo o que representa um empecilho para o nosso avanço. Ou seja, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que nos assedia, amém? O que nos atrapalha para nós avançarmos, para nós vencermos essa corrida que nos foi proposta, é o que? O pecado. O pecado, a própria palavra diz que o pecado nos afasta do Senhor. E quando nós estamos nessa corrida que o Senhor propôs para nós, o pecado, ele vai sendo um peso para a gente. E isso vai te atrasando, isso você não vai conquistando os seus resultados, isso você nunca vai conseguir vencer. Por quê? Porque o pecado é um peso que te aprisiona. É um peso que fica ali como se fosse um atleta correndo com 50 quilos, puxando um saco de cimento nas costas. Para que você consiga vencer nessa corrida proposta pelo Senhor, você precisa se desembaraçar de todo o pecado. Você precisa deixar tudo de lado. Você não pode estar caminhando juntamente com o pecado.
Você não pode compactuar com o pecado e achar que você vai vencer com Cristo. Porque aonde há luz, não tem espaço para as trevas. Então, em nome de Jesus, amados. E aqui, quando o escritor aqui desse texto, ele não fala qual o pecado, né? Mas supõe-se por todo o livro de Hebreus, isso é uma suposição, amém? Não deveria nem falar isso aqui, mas provavelmente o pecado que está sendo descrito aqui é o pecado da incredulidade, amém? Porque aquele povo era um povo que foi alcançado por Jesus, era um povo que era judeu, eles foram alcançados por Jesus, eles saíram do judaísmo, e aí pela incredulidade o que aconteceu? Eles queriam retornar para o judaísmo. Isso é uma suposição, amém? Não está escrito na Bíblia, mas em alguns livros vocês vão ler ali, vocês vão ver que supostamente é esse pecado que está sendo referido aqui. O pecado de incredulidade, que dificulta a nossa vitória e a nossa carreira proposta em Cristo. Amém? E uma outra palavra que está aqui, no versículo 1 ainda, diz assim: e corramos com paciência. Algumas traduções vai estar corramos com perseverança. Irmãos, um bom atleta, ele precisa ter paciência. Por quê? Porque ninguém já nasce um Cristiano Ronaldo, ninguém nasce um Lionel Messi, ninguém nasce um Lewis Hamilton lá da Fórmula 1. Não, é uma carreira que é gradativa. E tem investimento financeiro, tem investimento de tempo, tem renúncia de muita coisa. Então, para você se tornar o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo, um Neymar, um sei lá quem, vai paciência, vai muito tempo. E aqui, irmãos, eu coloquei, nem mesmo os melhores atletas, eles conseguem se manter 100% em todos os momentos. Eles tentam se manter ali, 100%. Só que o que acontece? São seres humanos como eu, como você. E eles têm algumas adversidades. Alguns se lesionam, alguns... vamos pegar para o futebol, que é mais fácil para todo mundo. Tem jogo que o cara joga bem pra caramba. Agora tem outro jogo, passa 2, 3, 4 jogos aí, não consegue jogar da mesma forma. Por quê? É porque é ruim? Não, não é. O cara é bom. Só que às vezes está passando por problema dentro de casa. Às vezes é uma lesão que não foi bem curada. Às vezes está com problema psicológico. Às vezes está com problema financeiro. Apesar que o jogador de futebol para ter problema financeiro é bem difícil, né, irmãos? Então o cara tem que ser muito doido, perdão a palavra. Mas, né, às vezes não sabe lidar com a pressão do sucesso. A gente viu nas Olimpíadas ali a Simone Biles, americana lá. A menina não conseguiu porque é pressão em cima. A melhor do mundo, a que estava esperando tirar a medalha de ouro em todas as provas que entrasse, foi lá na primeira prova, pipocou, porque não conseguiu a perfeição. É pressão, e isso altera o resultado. Isso é difícil. E aí o que a gente precisa? De paciência. Paciência. Vocês viram a equipe dos Estados Unidos? Tiveram toda a paciência do mundo com aquela menina. Falou, não precisa mais competir essas Olimpíadas. E ela ainda foi e competiu a última prova ainda, e ficou com medalha de bronze ainda. Mas nós precisamos de paciência também. E eu coloquei aqui, tudo isso altera no rendimento de uma corrida. Por isso nós precisamos de paciência para saber lidar com tudo isso. E se você trazer em âmbito espiritual, nós precisamos de paciência para um monte de coisa. Porque as coisas elas não vão mudar no estralar de dedo. As coisas não é igual uma pipoca de micro-ondas que você coloca lá 1 minuto, o negócio está pronto. As coisas demandam tempo no reino de Deus. Existem coisas que o Senhor faz da noite para o dia. Mas o processo que nós precisamos passar, esse processo que nós sempre temos falado, o processo de santificação, ele é gradativo, ele é demorado. Então nós precisamos dessa paciência. No reino de Deus é como se você estivesse construindo uma casa. Você precisa estruturar o quê? Primeiro, o baldame da casa ali.
Irmão José sabe disso aí. Se você começar a fazer uma casa, levanta as paredes sem ter o fundamento ali, o chão, sei lá se precisa de estaca, do que é, de um monte de coisa. Se você levanta a casa, a primeira tempestade que vier, o primeiro vendaval que vem, a casa cai. E o evangelho é da mesma forma. Por isso que às vezes, amados, muitos querem desistir. Muitos querem abandonar, muitos querem voltar à religiosidade que era lá do judaísmo, igual esse povo aqui de Hebreus. Porque não conseguem aguardar, não conseguem esperar o tempo determinado, porque o tempo é do Senhor. A gente tem esse tempo cronológico aqui, que hoje é dia 16 de setembro, e acha que não, porque a minha bênção tem que chegar até dia 17 de setembro, porque eu determino. Ninguém determina nada. Você não determina nada. É o Senhor quem determina as coisas. Esse papinho que, não, eu vou orar porque eu determino. A gente serve a Deus. Você não determina nada. Quem determina é o Senhor. Então, é óbvio que a gente ora pedindo para o Senhor, mas sempre as orações a gente faz o quê? Que seja feito o quê? A tua vontade, Senhor. Então, que seja feita a vontade dele. Não tem um louvor? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Então a paciência é necessária. E aí, uma vez eu estava passando lá, minhas lutas lá do Evangelho, e aí eu estava compartilhando, não lembro se era com o pastor, com alguém lá da igreja, falando, poxa, quando você for orar, não ora pedindo paciência não. Porque quando você ora pedindo paciência, o Senhor vai fazer o quê? Vai te provar na paciência. Então, ora, pede outra coisa, mas não pede por paciência não, porque o Senhor vai mandar as provas para você ter paciência. E é justamente isso, amados. Mas nós precisamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós precisamos compreender também que há um processo, que há um período que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. É um deserto, é um caminhar com o Senhor. E nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Versículo 2. Diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Amados, o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior estímulo quando você quiser desistir, igual esse povo estava querendo parar. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior estímulo. Ele é o consumador e autor da nossa fé. O que nós fizemos para alcançar a salvação? Nós olhamos para Ele. Se você não olha para Jesus, você não alcança a salvação. Se você pegar lá no Antigo Testamento, lá em Números, não sei se é Números, não lembro agora, mas eu acho que é Números. Quando aquele povo desobediente estava no deserto e estava morrendo com aquele monte de serpente que estava picando eles lá, e estava matando todo o povo, o que aconteceu? Deus falou o quê? Levanta uma serpente no meio do deserto e manda o povo olhar para aquela serpente. E aqueles que olhavam pela fé eram curados. E aquela serpente, ele representa quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E se hoje nós temos vida, se hoje nós somos salvos, é porque nós olhamos para Cristo. Se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus nos salvou, Jesus nos curou. E quando o desânimo bater a nossa porta, olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. Imagina tudo aquilo que o Senhor Jesus passou. Imagina tudo aquilo que Ele viveu. E eu coloquei aqui, imagine tudo aquilo que Cristo fez pela minha e pela sua vida. Mesmo sendo humilhado, mesmo passando por todo aquele processo. Ele fez o quê?
Ele venceu. Venceu a morte, venceu, nos deu vida em abundância e além disso nos deu o quê? Vida eterna. Então quando você estiver desanimado, quando você quiser parar, quiser abandonar tudo, olha para a cruz. Olha para aquilo que Jesus fez. Assiste o filme do Paixão de Cristo, o último. Aí você vai ter um pouquinho da noção do que foi que Jesus fez pela minha vida e pela sua. Você não consegue nem assistir direito. Eu, pelo menos, eu fico olhando assim. É forte, amados. É forte. Assiste quando você estiver em casa tranquilo. Procura lá. Eu não sei se no Netflix tem. Mas procura a Paixão de Cristo lá e dá uma assistida. Aí você, às vezes, quer abandonar um ministério, quer abandonar um discipulado, quer abandonar alguma coisa. Lembra de Jesus na cruz. Lembra o preço que Ele pagou pela minha e pela sua vida. Para que você venha falar, não, eu não quero mais. E aí você vai olhar aquilo lá, você vai falar, meu Deus, como eu sou falho. Versículo 3 e 4. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue. Não, perdão. É 3 e 4? Não, é só o 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Amados, o Senhor Jesus, assim como nós falamos anteriormente, Ele é a inspiração para o nosso cansaço. Ele é aquele que revigora as nossas forças. Quando você está cansado, quando você está fadigado, o próprio Senhor Jesus falou o quê? Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar aqui na igreja para estar em comunhão com os irmãos, para estar no corpo de Cristo? Sim, mas se você dobrar o seu joelho na tua casa e falar, Senhor, eu não estou suportando mais, o negócio está pesado, estou sendo perseguido, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, troca o fardo pesado das minhas costas pelo seu que é leve, Senhor. Você vai ver que vai vir um refrigério sobre a sua vida. Para quê? Para que você fale, não, agora estou tranquilo, não preciso mais fazer. Não, para que você continue na corrida que te foi proposta. Te foi proposta uma corrida. Se hoje você está aqui, não é porque você precisa de uma restauração na sua vida, não é porque você precisa da sua restauração financeira, da restauração do seu casamento, não é, também, mas te foi proposta uma corrida além disso, que vai além das suas vontades. E essa corrida que nos foi proposta, nós precisamos chegar até o final dela. E o Senhor, Ele vai revigorando as nossas forças para quê? Para que você chegue até o final, como um maratonista, que tem que correr 42 quilômetros. E o cara, quando chega no meio da corrida, ele não aguenta mais. Mas o Senhor vai revigorando as forças, igual a gente. Quando nós estamos no meio da nossa caminhada com Cristo, temos altos e baixos, mas o Senhor sempre vai estar conosco, nos revigorando, nos motivando, nos animando, porque o propósito é maior do que a gente consegue imaginar. O propósito não é alcançar uma bênção, ou eu conseguir minha casa própria, ou eu conseguir um carro novo, ou eu restaurar o meu casamento. Vai acontecer, mas o propósito vai além disso. E às vezes a gente fica num mundinho tão pequeno que a gente não consegue enxergar as coisas que o Senhor quer fazer, que são muito maiores do que a nossa própria vida. E aí a gente tranca a nossa cabeça naquele mundinho que a gente cria ali. E aí fica restrito naquele mundinho. Aí qualquer coisa que foge 1 milímetro do teu mundinho, aí você fala, não, estou com medo, não consigo fazer. O medo é natural desde que ele não te trave. A partir do momento que o medo te travar, não é de Deus, não. Então, amados, a gente tem que abrir o horizonte. A gente tem que entender que se nós estamos com Cristo, é porque o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas. Aí você fala, poxa, não, mas eu já sou líder de célula. O Senhor quer mais. Ah, mas eu já estou como supervisor. O Senhor quer mais. O Senhor sempre vai querer mais da gente. Ah, mas eu já estou pastoreando. O Senhor quer mais. Sempre você pode dar mais. E é justamente isso que nós vamos entrar aqui.
Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Não, antes do versículo 4. O que deu forças para o Senhor suportar a cruz? O que deu forças para o Senhor Jesus suportar aquela cruz? Né? Lembrando, amados, que em nenhum momento Jesus usou dos poderes que ele tinha. Eu coloquei aqui, os poderes divinos, porque ele Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em nenhum momento que ele estava passando por aquele sofrimento, ele usou nenhum poder divino para fazer benefício para ele. Amém? Ele se desfez de toda a glória dele. Ele se colocou como ser humano comum para passar por tudo aquilo. Amém? Mas por quê? Da onde que ele tirou forças? Amados, justamente ele manteve os olhos da fé dele fixos na alegria que lhe estava proposta, igual está aqui no versículo, que levaria o quê? A consumação da vontade do Pai, ou seja, a vontade do Pai, de Deus, iria prevalecer sobre a vida dele, ou seja, iria ter a ressurreição e a exaltação do Filho, e a sua alegria ao apresentar o quê? As vidas salvas, a minha e a sua vida, lá na eternidade. Por isso que ele suportou toda aquela cruz. Ou seja, ele não olhou para aquilo que ele estava passando naquele momento. Ele já via lá na frente. Para que ele glorificasse ao Pai, para que ele fosse ressurreto, e para que a alegria de entregar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, lá para o Pai. Então vai além da nossa visão, vai além daquilo que a gente pode imaginar. Amém? Os irmãos estão aí? Misericórdia, irmãos. Estão dormindo. Não vai ser todos os versículos, tá bom? Para dar uma animada nos irmãos, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vai chegar a hora aqui que vai pegar uns 5, 6 de uma vez só. Mas no versículo 4, olha esse versículo que legal, Ainda não resististe até o ponto de derramar o próprio sangue combatendo contra o pecado. Você acha que está pesado? Você acha que está doído? Ainda não sangrou. Você não derramou sangue ainda para combater o próprio pecado. E aqui eu coloquei, você pode lutar mais, você pode se entregar mais, você pode fazer mais. Está doendo? Vai doer mais ainda. Continua. Mas eu não consigo. Consegue, porque Deus não dá um fardo mais pesado que você possa carregar. Então vai. Não para não. Porque se parar, a própria palavra de Deus diz o quê? Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Você foi chamado para um exército. O exército ele sempre avança, ele sempre conquista. Então foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós venhamos o quê? Avançar. Aquele texto que eu sempre falo, quando a gente avança, as trevas o quê? Recuam. Mas se você recuar, as trevas elas avançam. Então em nome de Jesus, que nós venhamos estar entregando mais. Eu coloquei aqui, como um bom atleta que corre uma maratona, e ao chegar aos últimos quilômetros há uma briga interna entre os seus pensamentos. Somos da mesma forma contra o pecado. Você sabe o que é pecado para a sua vida. Você sabe quais são as suas fraquezas. Você sabe quando você está numa festa o que você não pode fazer. Você sabe quando você está no meio da rua aquilo que você não pode fazer. E aí você entra em parafuso aqui dentro. Que aí é uma vontade louca de fazer aquilo, mas você sabe que a palavra de Deus, que nós servimos a Deus e o próprio Espírito Santo te constrange, é como se fosse um atleta correndo. Eu quero parar, meu corpo está pedindo para parar, eu não aguento mais, mas eu vou continuar. E o pecado, a luta contra o pecado é da mesma forma. Eu não posso, eu não posso fumar, eu quero fumar, mas eu não posso fumar. Eu vou ouvir um louvor, eu vou pegar a Bíblia, eu vou desfocar, mas eu não vou fumar. É assim. E é com todo mundo, porque todo mundo tem suas fraquezas.
Eu tenho minhas fraquezas, você tem suas fraquezas, todo mundo tem suas fraquezas. E o inimigo, ele vai pôr o dedo na tua ferida, aonde você é mais fraco, é ali que você vai ser tentado. É ali que o inimigo sempre vai tentar. É na bebida, o inimigo vai aparecer um monte de oportunidade para você beber. É no, sei lá o que é em droga, vai aparecer um monte de coisa. É com pornografia, vai aparecer um monte de coisa. Tá no celular, aparece um aviso lá de alguma coisa de uma pessoa nua lá. É assim que acontece. E você tem que ter o discernimento espiritual nesse momento e falar: isso aí é seta do inferno para minha vida. E aí você faz o quê? Eu sou super crente, agora eu vou entrar aqui porque eu vou resistir. Não! Corre! Desliga o celular, sai da festa, vai para outro lugar. Nós não temos força para aguentar. Então, em nome de Jesus, né? Aqui está falando que você ainda não derramou sangue ainda. Então a gente pode fazer mais para lutar contra o pecado. A gente pode, tem outras coisas que a gente pode fazer. Amém? Glória a Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que vos admoestamos como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Irmãos, Deus nos ama, amém? O Senhor, Ele nos ama. Esses versos aqui, se vocês pegarem, são os mesmos versos que estão lá em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Os mesmos versículos estão descritos em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ou seja, esse povo aqui, eles já conheciam essa palavra. Só que o que aconteceu? Eles esqueceram. Eles esqueceram desses provérbios. E o que acontece? Quando nós esquecemos, quando nós perdemos o foco, quando nós não nos lembramos da palavra, quando nós às vezes esquecemos de orar, o que acontece? A gente desanima. Igual esse pessoal estava desanimado. O pessoal desanimou, o pessoal esfriou, o pessoal queria voltar a fazer as religiosidades deles lá do judaísmo. E é da mesma forma com a gente. Porque a gente sempre bate na mesma tecla. Gente, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar. Por quê? Porque é aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai nos fortalecer. É o alimento, é o teu ar que você respira espiritualmente, a tua comida espiritual é essa. É leitura da palavra, oração e jejum, não tem outra coisa. Mas eu estou tão fraco na fé. Ora, leia a Bíblia, jejua. É difícil, porque no começo você não tem um hábito, mas você nem que seja um versículo por dia, começa. Um versículo por dia. Amanhã onde você orar, dobra o seu joelho e fala: Senhor, em nome de Jesus, começa a oração. Fala igual você está falando com alguma pessoa. É assim que começa. Mas eu não consigo ficar meia hora orando. Fica 5 minutos pelo menos, então. Aí você vai criando um hábito, aí as coisas vão modificando na sua vida, na sua casa, e você vai sentindo falta no dia que você não faz. E aí vai ficando um vício, mas é um vício positivo. É um vício de relacionamento com Deus. Mas eu não consigo jejuar, dá dor de cabeça, vai dar dor de cabeça, vai dar dor no estômago, vai dar dor em um monte de lugar. Mas jejua uma vez para você ver. Você fica tão sensível à voz de Deus que às vezes você fica achando que é coisa da sua cabeça, mas não é, é o Senhor falando contigo. Jejua, busque o Senhor, clame ao Senhor, leia a Bíblia. E eu coloquei aqui, o Pai nos trata como filhos. O fato de nos disciplinar é um sinal de amadurecimento, de crescimento espiritual. Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, é porque você está crescendo espiritualmente, né? Um pai, ele sempre vai estar orientando o filho: não faz dessa forma, faz desse outro jeito aqui que é melhor, né? O Lucas, ele é muito teimoso. Eu falo para ele, ele ouve, mas ele faz do jeito dele. E aí eu falo para ele: meu filho, faz dessa forma aqui,
faz igual hoje. Ele queria fazer um desenho e estava fazendo a caneta. Aí tava lá, pegou uma folha de sulfite, fez, errou. Pegou outra folha de sulfite, fez, errou. Falei, faz a lápis, né? Depois você faz o contorno na caneta. Ah, não, mas tá bom. Tava lá de caneta de novo. Então é assim com o Senhor. O Senhor, ele vai orientar você. O Senhor vai te dar direção. Só que a gente não obedece. A gente quer fazer do nosso jeito. Ah, não, mas eu vou fazer assim porque eu acho que é assim. Mas o Senhor está te orientando da outra forma. Porque o Senhor, ele vê macro, você vê micro. Você não consegue enxergar nada. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos. O Senhor vê a tua vida inteira. Então obedece, amados. Em nome de Jesus. A correção é a prova de amor. Que Deus nos ama. E também, aqui a própria palavra está falando que... Não, isso é no outro versículo, eu já estou confundindo os versículos. A correção é a prova de amor, que Deus nos ama. E Satanás, ele tenta fazer o quê? Inverter essa situação. O inimigo tenta colocar que essas correções são sinais de que Deus não nos ama. É como se fosse um pai que fica brigando com você. E não, Deus não te ama não, porque ele está brigando contigo. Não deixa você beber, não deixa você fazer isso, não deixa você aquilo. Ei, a maior expressão de amor de Deus pela mim e pela sua vida está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer, o quê? Pela minha e pela sua vida. Então, sempre Satanás vai tentar manipular a nossa cabeça, manipular aquilo que o plano de Deus para mim e pela sua vida. Mas nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Amém? Versículo 7 a 11. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Se porém estáis sem disciplina, da qual todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Amados, todos nós viemos de um pai, amém? Todos nós tivemos um pai, ou temos um pai ainda, uns presentes, outros não presentes, mas de fato todos nós tivemos um pai. Em algum momento da sua vida você precisou ser disciplinada por esse pai, amém? Se uma criança, ela é deixada de qualquer forma na vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa criança, ela vai crescer como? Mal educada. Essa criança vai ser uma criança egoísta, não sabe dividir as coisas. Essa criança vai ser uma criança revoltada. Essa criança vai ser uma criança insuportável, com o perdão da palavra. Então, os pais têm a obrigação de corrigir seus filhos. E às vezes a gente não consegue compreender isso. Às vezes a gente entende que não, mas Deus é amor. Deus, ele só vai me abençoar. É aquele tal Deus Shopping Center que a gente sempre fala. Não, mas eu preciso disso, então eu vou lá. Eu preciso daquilo, eu vou lá. Eu preciso daquilo outro, eu vou lá. Para e pensa. Para quem não tem filho, tem sobrinho, conhece algum vizinho, tem alguma outra referência aí. Mas imagina, para quem é pai é mais fácil. Teu filho toda hora vai lá e te pede um negócio. Pede um negócio. E vai, você fica dando. Você tá criando o quê? Um monstrinho. Né? Nós precisamos, amados, ser repreendidos. Mas a gente não gosta da repreensão do Senhor. Mas é necessário.
a repreensão do Senhor é necessária. Por quê? Porque Deus não me ama? Não é nada disso. Porque aqui, amados, é muito claro. Vemos que o pai só disciplina seus filhos. E isso nos dá a plena convicção que nós somos filhos de Deus. Porque nós somos repreendidos. Se um pai repreende um filho, você está sendo repreendido pelo Senhor, consequentemente, você é filho de Deus. Porque se você não fosse filho, você seria bastardo. Você não seria repreendido pelo Senhor. Então é isso que está falando nesse versículo aqui. Você está sendo repreendido pelo Senhor, glória a Deus por isso. Glória a Deus que você está sendo repreendido pelo Senhor. Através de uma pregação, através de uma palavra, através do próprio Deus, o próprio Espírito Santo te repreende. Glória a Deus, se considere filho. E o pai ama o filho. Então você também é amado pelo Senhor. Essa coisa que o inimigo tenta enfiar na nossa cabeça, que Deus não ama a gente porque está repreendendo, é mentira do inferno. Nós não somos filhos mimados. Nós somos filhos do Senhor. E o Senhor nos repreende para que nós venhamos crescer de uma forma saudável. Pessoas maduras. Pessoas que... Aquele texto de Mateus que fala da água, da casa na rocha, é justamente isso. Pessoas que quando vier as tempestades, você vai continuar firme na rocha. Porque você é maduro. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui. Eu estou dando um exemplo aqui, ó. Aqui vemos que o pai só disciplina seus filhos. E por isso nós somos considerados filhos de Deus. Nós podemos até ter a vontade de dar umas palmadas no filho dos outros. De vez em quando dá, não dá, irmão? Você vê o filho dos outros, do vizinho, você fala, amigo, que menino. Dá vontade de dar uma palmada, não dá? Mas não pode, porque tem pai. Então, né, você dobra o teu joelho e ora. Mas você tem que repreender o teu filho. O teu filho você tem que repreender. E aqui eu coloquei, porque os pais repreendem os seus filhos? Para que eles façam o quê? Para que eles respeitem e obedeçam. Amém? E no reino, é da mesma forma. Por que Deus nos repreende? Para que nós venhamos o quê? Obedecer Ele. Eu coloquei aqui uma outra palavra bonitinha. Para que nós venhamos respeitá-lo, reverenciarmos e obedecermos a sua vontade. Amém? Uma criança que não é repreendida, uma criança que não aprende a sujeitar-se às autoridades, jamais será um adulto produtivo. E no reino é a mesma coisa. Quando a gente não sabe se sujeitar a uma autoridade, quando você não sujeita ao Senhor, você não vai ser um adulto produtivo. Muito pelo contrário, você vai ser um adulto que vai dar dor de cabeça. E é assim também com os filhos naturais, né? Se você não repreende um filho teu, ele vai crescendo, vai crescendo. Quanto mais a criança vai crescendo, tem estudo que fala que as crianças, o caráter da criança é formado até os 7 anos de idade. O caráter da criança é formado até os 7 anos de idade. E dali para frente, ele só vai reproduzir aquilo que ele aprendeu durante esses 7 anos. Por isso que é importante a presença dos pais quando é pequenininho. E hoje o que a gente tem mais visto? Relacionamentos aí todo torto, que sai e já tem filho logo no primeiro encontro. E aí quando nasce a criança, não, eu vou assumir. Aí passa um mês, passa 2 meses, se separa. E aí a criança nasce como? É criada como? Pede referência. E aí por que nossa sociedade está do jeito que está hoje em dia? Porque perdeu a referência de pai, de mãe, de tudo. E aí dá trabalho aonde? Quando chega na onde? Na adolescência, na juventude. Porque quando é pequenininho, você põe de castigo ali, repreende. Mas, amados, se não tem o pai, se não tem a mãe, é muito difícil. É muito difícil porque perde o parâmetro, não tem noção de nada. E às vezes é criado com a avó. Imagina uma pessoa que é criada com a avó. Que a avó é mãe 2 vezes. Aí é boazinha demais, aí deixa fazer tudo. Então, amados, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser essas pessoas. Isso espiritualmente falando.
Que nós venhamos saber aceitar a repreensão do Senhor. Que nós venhamos saber que essa repreensão de Deus, Deus está me castigando. Não, Deus não está te castigando. Deus está te repreendendo. Para que você possa crescer espiritualmente, porque o Senhor quer te usar num propósito maior que você não consegue enxergar hoje. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai entender. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizando aqui, versículo 11 ao 13, diz assim: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, fortalecei-vos as mãos cansadas dos joelhos vacilantes. Fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Amados, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós obtemos resultados abençoados. Amém? No momento que a disciplina está sendo aplicada, quando você está em disciplina de qualquer coisa, você não gosta, não é agradável. Nem para o filho que está recebendo, muito menos para um pai. Quem é pai sabe, quando você põe teu filho de castigo, dói mais em você do que no próprio filho. Né? Às vezes você quer repreender a criança, você quer repreender alguém, você fala, meu Deus, eu fiz, mas está doendo mais em mim do que a própria pessoa. E eu coloquei aqui, mas o efeito da repreensão é extremamente produtivo, porque precisa da repreensão. Às vezes a gente precisa ser duro com os filhos ou com alguém que você tem como um amigo seu que é mais chegado, porque amigo fala o que precisa, não fala aquilo para agradar. Amigo de verdade, né? Então, às vezes você tem que chegar junto mesmo e falar a verdade, chegar e chamar na repreensão mesmo. E as pessoas às vezes não gostam, mas é necessário. Por quê? Porque vai criar esse efeito extremamente produtivo. E quais são esses benefícios? Em primeiro lugar, gera-se o quê? Um fruto de justiça. Que é isso que está falando aqui no versículo. Em vez do cidadão continuar a fazer as coisas erradas, continuar pecando, ou continuar indo para um caminho errado, vai ser gerado esse fruto de justiça. Ele vai se direcionar a fazer aquilo que é certo. Não porque você é bom, porque você está direcionando ele mediante a palavra, mediante aquilo que um pai quer o melhor para o seu filho. E você vai estar direcionando o teu filho, ou o teu amigo, ou quem quer que seja, para um lugar bom. Jamais você vai entregar, no lugar de um peixe, vai entregar uma pedra para a criança comer. E é justamente isso que está falando. E eu coloquei aqui, também temos paz em vez de guerra, que é o fruto pacífico. Ou seja, a rebelião, que no momento que a criança recebe a repreensão, ou quando alguém recebe uma repreensão, você fica meio revoltado, às vezes você fica meio bravo, porque você não quer ser repreendido, mas isso se torna em quê? Isso se torna em paz lá na frente, se torna em uma comunhão que você começa a ter com o Pai, você começa a compreender que aquilo era necessário, porque o Pai te ama. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento contigo. E a mesma coisa com o Senhor. Às vezes a gente não gosta de ser repreendido pelo Senhor. Queria chamar o louvor aqui em cima. A gente não gosta de ser repreendido pelo Senhor. A gente se revolta às vezes com as situações que acontecem. Poxa Deus, mas agora que estava acontecendo as coisas, agora que o Senhor vai me repreender nisso? Se revolta, aí não quer obedecer, aí acaba pecando, às vezes se desvia. Mas quando é gerado um fruto pacífico sobre as nossas vidas, começa a vir a paz no nosso coração, mesmo que você se ire naquele momento, mas a paz habita no nosso coração, e aí você começa a compreender o motivo daquela repreensão.
e você começa a ver que o Senhor, ou quem está te repreendendo, tinha plena convicção. Então, amados, só para a gente finalizar, é importante o modo como o filho reage à disciplina de Deus. Alguns podem desprezar, ou outros podem desmaiar. Lembra lá no começo da ministração que a gente estava falando? Uns podem desprezar, outros podem desmaiar. Essas duas reações são reações erradas, que a gente não pode tomar. A atitude correta é sujeitar-se à vontade de Deus e crescer espiritualmente. Porque quando nós nos sujeitamos à vontade do Pai, mesmo que repreendidos por Ele, há um crescimento espiritual. E quando há esse crescimento espiritual, o Senhor só vai acrescentar sobre as nossas vidas se nós estivermos preparados espiritualmente. O Senhor não vai colocar nada sobre um terreno que seja arenoso, um terreno que é instável. Então nós precisamos ter esse crescimento espiritual. E como nós crescemos espiritualmente? Sendo repreendidos pelo Senhor. Porque infelizmente a gente não consegue, às vezes, crescer se não formos repreendidos. Nós crescemos mais pelas adversidades do que com o nosso próprio crescimento natural. Então por que vem tanto problema para cima da gente? Para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha crescer, para que a gente saiba lidar com essas circunstâncias. Ah, mas é porque Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Não, muito pelo contrário. Deus te ama. E Ele sabe da sua capacidade. E Ele quer o teu bem. E eu coloquei aqui, que aqui no versículo 13, 12 e 13, ele vai terminar essa parte do texto de Hebreus 12, como se fosse um técnico, dando ordens ali para o seu time. Ele fala assim, ó: portanto fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. É como se fosse um técnico falando, ó, levanta as mãos aí, firma os joelhos e vai embora, né? Ou o resto do versículo: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, mas seja curado. Ou seja, eu não sei como que você está aqui hoje. Eu não sei se você está cansado, se você está com os joelhos fracos, que não aguenta caminhar, ou se você quer voltar lá para trás. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para que você venha ser refrigerado pela presença dEle. O Senhor vai acrescentar esse refrigério sobre a sua vida, para que você venha chegar até o final dessa maratona, para que você continue caminhando, para que você continue em tudo isso que foi proposto sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos das adversidades, nós sabemos de tudo isso, e que às vezes nós estamos como esse povo aqui da carta de Hebreus, querendo desistir, querendo parar de tudo. Mas o Senhor, Ele está nos revigorando as nossas forças. Às vezes até mesmo através de exortações, às vezes até mesmo através de posicionamentos errôneos que nós temos, o Senhor nos exorta. Mas Ele nos exorta porque Ele nos ama. Ele nos exorta e direciona as nossas vidas porque Ele quer ver o nosso crescimento espiritual. Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não entramos naquela porta ali porque nós estamos com a nossa vida destruída, com problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde. Isso é só um motivo para te trazer aqui para dentro. Deus tem um propósito muito maior sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, se coloque na presença do Senhor nessa noite. Ore ao Senhor. Mostre todas as suas fraquezas. Mostre verdadeiramente o que está dentro do seu coração.
muitas repreensões que vêm da parte do Senhor para as nossas vidas, nós não obedecemos, porque nós queremos fazer da nossa forma, nós queremos fazer da nossa própria vontade. Mas a vontade do Senhor, ela é melhor do que a nossa. Os planos de Deus, assim como diz a palavra, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Então obedeça. Então se proste diante do Senhor. Não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Muito pelo contrário, abra o seu coração ao Senhor. Receba as repreensões do Senhor para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Hoje nós queremos, Senhor, nos prostrar diante do Teu altar, porque sabemos que o Senhor continua soberano sobre as nossas vidas, Senhor. Muitas vezes o Senhor tem nos direcionado, muitas vezes nós temos estado fracos, Senhor, diante dessa caminhada cristã contigo, Pai. Às vezes dá vontade, Senhor, de desistir de tudo, Senhor. Às vezes dá vontade de parar essa caminhada, Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa estar revigorando as nossas forças nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, derrama mais da Tua presença, Senhor. Conduza-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que Tu tens falado aos nossos corações, Senhor, seja palavras, Senhor, de repreensão, palavras de motivação, palavras, Senhor, de coragem, Senhor, que em nome de Jesus nós venhamos estar recebendo de bom grado, Senhor, ouvindo a Tua palavra, mas além de ouvir, Senhor, que nós venhamos estar obedecendo a Tua palavra, Senhor, porque senão não há valia nenhuma, Pai. Porque senão, Pai, nós deixamos, Senhor, a condição de ser servos. Nós estamos aqui como os Teus filhos, Senhor, e como filhos obedientes, Pai, nós queremos, Senhor, Te obedecer, Pai. Mas muitas vezes nós parecemos que somos filhos rebeldes, filhos revoltados, que o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala, e a gente não obedece. Então, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai, quebranta os nossos corações, Senhor. Quebra o que tem que ser quebrado, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que nos impede de nós estarmos firmes na Tua presença, Pai. De nós estarmos ouvindo a Tua voz, de estarmos obedecendo a Tua palavra, Deus. Oh, Senhor, porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós conhecemos a Tua palavra, mas parece que entra por um lado e sai por outro. Então, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, verdadeiramente estar obedecendo, porque nós temos a plena convicção que nós somos Teus filhos, Senhor, assim como diz a Tua palavra. Então, como bons filhos, Senhor, que nós venhamos estar ouvindo a Tua voz e obedecendo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Qualquer dureza de coração que esteja aqui nessa noite, Senhor, transforma esse coração de pedra em um coração de carne, Senhor, porque Tu és poderoso para isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que nós venhamos sair daqui nessa noite com essa plena convicção, Senhor. Assim como um atleta, Senhor, como um maratonista que está correndo uma maratona contigo, Senhor, e muitas vezes se sente cansado, Pai. Que o Senhor possa estar revigorando as nossas forças nessa noite, Senhor. Esteja nos direcionando, Pai. Esteja, Pai, nos fortalecendo através da Tua palavra, através dos Teus louvores, Senhor, através de jejum, através de oração, Pai.
para que nós venhamos estar cumprindo com a caminhada que nos foi proposta, Senhor. Porque aqueles que perseverarem até o final, Senhor, estarão contigo na glória, Pai. Por isso nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Nós somos daqueles que avançam, daqueles que perseveram, daqueles que continuam firmes contigo, mesmo que nós não estamos vendo, Senhor, a luz no final do túnel. Nós sabemos que no final do túnel o Senhor está lá, esperando nós estamos chegando no final desse túnel com os braços abertos, porque o Senhor nos ama. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, direciona as nossas vidas, governa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amados. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Espero que os irmãos tenham sido edificados através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de agradecer os irmãos que estão em casa. Deus abençoe grandemente sua vida. Não vou desligar ainda não, porque eu tenho que dar os recados, né? Esqueci dos recados, amados. Misericórdia. Irmãos, pode se sentar, fica à vontade. Queria só dar os recados aqui rapidinho. No sábado, nós vamos ter a célula dos jovens e adolescentes, amém? Ainda a gente não conseguiu desmembrar ainda os adolescentes, mas a gente vai ter uma célula específica para os adolescentes, amém? De 12 a 16 anos. Os adolescentes vão ter uma célula específica para eles. Então, nesse sábado, jovens e adolescentes, às 8 horas, lá na casa do Luan. Domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, amém? Glória a Deus. Estejam aqui na Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas da manhã, e nosso culto às 7 horas da noite, amém? Glória a Deus. Outros recados aqui, o Congresso Integrado, eu coloquei aqui, que eu peguei as pulseirinhas, amados, mas eu acho que eu deixei em casa as pulseirinhas, olha aí, ó, que beleza. Mas eu já peguei as pulseirinhas, amém? Aqueles que ainda não acertaram, eu peço a gentileza que os irmãos estejam acertando o valor aí de R$30 para o Congresso Integrado. O Congresso das Mulheres, as irmãs que ainda não acertaram, procurem a Dani, que está aqui, em relação aos R$60 do Congresso. E procure a Jane em relação ao transporte. Amém? Glória a Deus. E surgiram de última hora 2 vagas. Então a gente vai estar disponibilizando essas 2 vagas para as irmãs até o domingo. Se tiver alguém que tem interesse de ir no Congresso das Mulheres, até o domingo eu vou segurar essas 2 vagas. Se não preencher essas 2 vagas até o domingo, eu vou estar entregando para a sede essas 2 vagas que eu não vou arcar. Amém? Então até domingo as irmãs aí que tiver interesse, procure a Dani ou a Jane, ou procure a pastora e se inscreva para o congresso. Amém? Glória a Deus. E o retiro de casais, o pessoal também que deu o nome no retiro de casais para estar efetuando os pagamentos já, para a gente poder estar viabilizando o pagamento lá para a sede. E ainda também só tem mais uma vaga e eu também só vou segurar até o domingo. Amém? Se não tiver mais nenhum casal até o domingo, eu vou estar devolvendo a vaga lá para a sede também de São Vicente,
porque senão a gente vai ter que arcar com as despesas. Então eu não vou segurar essas vagas. Amém? Glória a Deus. Então retiro de casais. Tem um casal ainda que tiver interesse de estar indo, pode nos procurar. E o Congresso das Mulheres lá em São Vicente, 2 vagas até o domingo. Amém? Glória a Deus. Creio que os recados são esses. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos que estão em casa. Que em nome de Jesus, no domingo, vocês possam estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém?